Olá pessoal, como estão? Hoje eu vou apresentar para vocês os meus amigos. Eles irão ensinar temas muito interessantes e importantes. Fiquem ligadinhos. Microbiologia. A microbiologia é o ramo da ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, os seres vivos que só podem ser vistos pelos seres humanos através do microscópio. Ela já era uma área de curiosidade desde a era primitiva, ainda que eles não soubessem do que se tratavam. Eles buscavam entendimento sobre as doenças que surgiam e sua forma de transmissão. Com o passar do tempo, eles descobriram que alguns alimentos se modificavam quando guardados em solo úmido ou frio. Anos depois, especificamente em 1546, o monge médico italiano Girolamo Fracastoro divulgou um livro com seus estudos sobre as doenças contagiosas. De acordo com ele, a existência dos germes vivos seria responsável pelas doenças contagiosas. A microbiologia possui diversas áreas de estudo, e algumas delas são a microbiologia farmacêutica, que estuda os micro-organismos relacionados à produção de medicamentos, a microbiologia médica, que pesquisa os organismos vivos e sua relação com a imunologia no controle de prevenção de doenças, a microbiologia de alimentos, que estuda os micro-organismos que habitam e contaminam os alimentos, a microbiologia ambiental, que analisa de que forma os fungos e as bactérias agem na decomposição, e a microbiologia microbiana, que engloba as pesquisas relacionadas à manipulação genética e molecular dos organismos. Com o surgimento do microscópio, o inglês Robert Hooke, em 1665, descreveu as estruturas celulares de plantas e fungos por meio deste aparelho. Porém, considera-se que a microbiologia deu seus primeiros passos, de fato, entre 1663 e 1723, com o comerciante de tecidos holandês Anton van. Louis Pasteur foi o primeiro a estudar todas as formas de vida de maneira mais sistemática, criando os primeiros métodos preventivos de doenças como a vacinação e a soroterapia. Louis Pasteur foi considerado o pai da biologia. Experiência. Escolhemos como amostra prática uma experiência com a criação de micro-organismos, sendo eles fungos e bactérias. Utilizando uma batata, sacos plásticos e fita adesiva, podemos apresentar o experimento. Cortamos a batata em 3. Uma parte foi passada ao chão para adquirir sujeira. Foi adicionada a saliva humana. A outra foi mantida em suas condições normais. Foram guardadas no saco plástico em um lugar escuro por cerca de uma semana, sendo concluso que a batata passada no chão com mais bactérias produziu mais fungos. A que se manteve normal apenas estragou em um processo biológico natural. E a última, com a saliva, houve a criação de fungos, mas de maneira mais amena em comparação com a suja de chão. Vacinas. Hoje, o mundo vive uma jornada em busca da vacina para combater o Covid-19. Mas você sabe como surgiu a primeira vacina? Em 2018, Edward Jenner descobriu a vacina antivariólica, onde ele percebeu que ao injetar a secreção de uma pessoa doente a um corpo saudável, esse corpo adquiriu o vírus de uma forma mais branda e assim ficaria imune. Jenner desenvolveu essa vacina através de outra doença, a cowpox, onde ele percebeu que pessoas que ordenhavam as vacas ficavam imunes à varíola humana. As vacinas são utilizadas para induzir imunidade a vírus e bactérias causadores de doenças. Os anticorpos eles são produzidos de forma natural, porém pessoas podem correr risco de vida se precisarem ser expostas a vírus como esse. Existem diversos tipos de vacina, como a vacina atenuada, as vacinas inativas, as vacinas com toxoides e as vacinas com subunidades. E para fazer uma vacina são necessárias 6 fases. São elas as fases pré-clínicas, as fases clínicas, a fase 1, fase 2, fase 3 e a fase pós-produção. Quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Eu vou tomar a vacina para a gente poder retomar nossas vidas. Se eu me vacino, eu ajudo a proteger todo mundo. Por isso é tão importante seguir as datas de vacinação. E mesmo depois da vacina, vamos continuar tomando cuidado até que a gente possa retomar a vida por completo. Então, quando chegar a sua vez, você já sabe, vamos tomar para retomar. Coronavírus. Os primeiros casos identificados no final de 2019 foram considerados como um surto, já que houve um aumento acima do esperado de uma doença em uma área específica em um determinado período. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave, de elevada transmissão e de distribuição global.
O misterioso novo coronavírus surgiu em 2019 na China. Os primeiros casos parecem ter acontecido de animais para pessoas. Os primeiros casos da Covid-19 foram confirmados em um grupo de pessoas que estavam no mercado popular, onde eram vendidos vários animais selvagens vivos, como cobras, morcegos e castores. Esses animais poderiam estar infectados, passando o vírus para as pessoas. Assim como qualquer doença, a Covid-19 pode causar a morte, especialmente quando evolui para uma situação de pneumonia grave. É mais frequente entre idosos e pessoas com doenças crônicas, isso porque elas já possuem um sistema imunológico mais comprometido. No entanto, devido ao surgimento de casos fora da área inicial onde se concentrava a maioria dos casos, foi declarado pela OMS uma situação de pandemia. Isso porque foi possível observar a ocorrência de Covid-19 em todos os continentes. Hoje, dia 27 de maio, são contabilizados 607.681 novos casos em todo o mundo. Coronavírus pelo mundo. A doença iniciada na China no fim de 2019 ganhou rapidamente uma escala global, passando a ser caracterizada como pandemia. Os países sofreram colapsos nos seus sistemas de saúde pela alta quantidade de casos e a alta taxa de mortalidade dessa doença. Nem mesmo as grandes potências conseguiram lidar de forma plena com a força que esse mal veio ganhando durante o ano de 2020. Os Estados Unidos, que é uma das grandes potências mundiais e possui um poder econômico e tecnológico muito forte, lidera o ranking com a maior quantidade de casos de Covid em todo o mundo. A justificativa para esse número tão alto de casos vem da má organização do antigo governo que negligenciava a doença. Atualmente, com o novo presidente, hábitos foram mudados e hoje nos Estados Unidos não se precisa mais do uso da máscara. Em segundo lugar do ranking está um país que vem preocupando a Organização Mundial da Saúde. A Índia vem aumentando seus números de casos de forma assustadora, chegando a ser 307.903 casos e 4.150 mortes por dia, totalizando 25 milhões de casos e 278 mil mortes. A Índia é o maior produtor de vacinas do mundo e ela também distribui imunizantes contra essa doença. Porém, com essa crise sanitária tão acentuada, o governo parou as produções. Preocupados com o coronavírus de forma desenfreada na Índia, países se propuseram a ajudar, como é o caso dos Estados Unidos, que irá doar cerca de 100 milhões de dólares e 20 milhões da vacina AstraZeneca. Reino Unido e França também se propuseram a ajudar. E, por sua vez, a Rússia irá doar doses da vacina Sputnik V. Vacinação contra o Covid-19. 2021 se iniciou em meio ao caos deixado por 2020. Porém, consigo trouxe a esperança de um amanhã melhor. Mesmo com uma crise no sistema de saúde, educação estagnada e o sistema econômico quebrado, pesquisadores e cientistas não pararam um dia sequer de buscar uma proposta que contesse o contágio do coronavírus. E em surpreendentes 12 meses, conseguiram vacinas que são capazes de controlar a disseminação desse vírus. Como eu já mostrei a vocês tudo explicadinho sobre o funcionamento das vacinas, eu vou listar aqui as que nós temos disponíveis contra o coronavírus. Iniciando pela nossa queridíssima brasileira, a Butantan Coronavac. A grande Coronavac é de origem chinesa. Ela utiliza o vírus inativado. O vírus é cultivado e multiplicado em uma cultura de células e depois é desativado por meio de calor ou de produtos químicos. O corpo que recebe essa carga viral começa a produzir anticorpos contra a doença. A eficácia da Coronavac é 50,38%. Ou seja, você tem 50,38% de chances de não adoecer, 100% de chances de não adoecer gravemente e 78% de prevenir casos leves. Estou com 13.060 voluntários em julho de 2020. Até dia 30 de agosto, o Butantan deve entregar 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões. 85% das vacinas fabricadas no Brasil são produzidas pelo Instituto Butantan. Desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, essa vacina faz o uso do vírus vivo, como o adenovírus, que é um vírus que causa um resfriado. Esse vírus não é capaz de se replicar no corpo, portanto não é prejudicial à saúde. Ao adentrar nas células, o adenovírus faz com que ela produza proteínas e exiba em sua superfície, fazendo com que o sistema imune crie formas de combater a doença. A primeira dose dessa vacina conta com 60% de eficácia e a segunda com 90%, dando uma média de 70%. No Brasil, houve a transferência dessa pesquisa ao Biomanguinhos, que é a unidade de produção imunológica da Fiocruz. Voluntários brasileiros também participaram dessa pesquisa. A Pfizer Biotech utiliza a tecnologia do RNA mensageiro, ou também conhecido como mRNA.
O RNA mensageiro mimetiza a proteína spike do SARS-CoV-2 e o ajuda a invadir as células humanas. Essa cópia, no entanto, não é tão nociva quanto o vírus, mas ela nos ajuda a produzir imunológicos necessários para combater a doença. O imunizante Pfizer precisa ser estocado a menos 75 graus, e essa é uma das maiores dificuldades dos países. A vacina, que tem 95% de eficácia, fez testes no Brasil, sendo em São Paulo e na Bahia. O governo federal já comprou cerca de 100 milhões de doses dessa vacina. A Moderna, assim como a Pfizer, utiliza a tecnologia do RNA mensageiro, como eu já expliquei a vocês. A única diferença entre essas duas vacinas é que a Moderna pode ser mantida a menos 20 graus. Essa vacina conta com 94,1% de eficácia. No Brasil, nós não temos ela disponível, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro disse que não poderá comprar e não deu mais esclarecimentos. A Sputnik V foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Pesquisa da Rússia e faz o uso de uma tecnologia de vetor viral. Ela utiliza vírus previamente manipulados para que seja inofensiva ao sistema imunológico, mas que produza imunizantes contra a doença. Esse vetor viral invade as células, fazendo com que elas passem a produzir proteínas e exibam em sua superfície. Assim, o sistema imunológico entende que ele precisa criar esses anticorpos contra as doenças. O Ministério da Saúde já garantiu 10 milhões de doses da vacina, que tem 91,6% de eficácia. A vacina Janssen, que é fabricada pela companhia Johnson & Johnson, tem uma diferença de todas as outras vacinas. Ela conta com apenas uma dose. Isso porque a tecnologia é baseada em vetores de adenovírus. A vacina, que conta com 87% de eficácia, já tem 10 milhões de doses garantidas ao Brasil. Esta pesquisa foi feita no dia 19 de maio, portanto, todos os dados expressos aqui condizem com a data. Atualmente, são computados no Brasil 37.376.193 pessoas que já tomaram a primeira dose das vacinas e 17.722.720 pessoas que já tomaram as duas doses e, portanto, estão imunes. A vacinação brasileira se iniciou no dia 17 de janeiro de 2021, quando o país já contava com cerca de 210 mil mortos. De acordo com o governo federal, o Brasil possui 354 milhões de doses da vacina. A população brasileira é de cerca de 211 milhões. Esta é a ordem de vacinação aplicada em todo o território brasileiro, se iniciando com pessoas acima de 60 anos e terminando com trabalhadores industriais. Globalização. A globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação de integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. O processo de globalização, em seus moldes atuais, vem sendo duramente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais organizados. A principal afirmação é de que esse processo ocorre de uma forma que beneficia apenas as elites econômicas e os países dominantes, em detrimento das populações pobres e regiões de todo o mundo. Em um mundo globalizado, a Covid-19 atingiu em cheio as dinâmicas sociais e econômicas em todo o mundo. Para inibir a disseminação do vírus, medidas de distanciamento sociais foram adotadas. Entretanto, esse processo acarretou a redução de atividades humanas, como a circulação de pessoas e o trabalho. No setor aéreo, por exemplo, a quantidade de voos foi reduzida em cerca de 70%. Muitos países têm adotado políticas econômicas de auxílio financeiro para suas populações, que se encontram impedidas de sair de casa. De modo geral, o mundo foi obrigado a reduzir seu ritmo. Desenvolvimento dos países e suas consequências com a Covid-19. As pandemias são caracterizadas por caos social e mudanças de comportamento. E muitas das vezes a quantidade de casos e mortes não é uma questão se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, e sim uma questão de organização. Podemos citar exemplos de países como Coreia do Sul, Japão e Nigéria, onde todos esses países conseguiram ter um controle sobre a pandemia desde o começo. A Coreia do Sul é um exemplo bem claro de sucesso, onde o país relatou seu primeiro caso de Covid no dia 20 de janeiro de 2020, horas antes dos Estados Unidos declararem seu primeiro caso. Porém, esses dois países desenvolvidos tomaram proporções completamente diferentes. Enquanto os Estados Unidos têm mais de 29 milhões de casos e meio milhão de mortes, a Coreia do Sul aproximadamente 100 mil casos e menos de 2 mil mortes. Logicamente, não podemos desconsiderar o tamanho dos países. Então, fazendo a média de mortes per capita por 100 mil habitantes, os Estados Unidos possuem 161, enquanto a Coreia possui apenas 3.
Não dá para dizer que os países subdesenvolvidos têm vantagem sobre os desenvolvidos, até porque agora que estamos no segundo ano de pandemia, a cavalaria veio em forma de vacina, ou seja, os países desenvolvidos são sempre privilegiados. Ainda é muito cedo para determinar os estragos que essa crise pode provocar no nosso país e no mundo. O posicionamento do Brasil nos próximos dias será determinante para sabermos como vai ser nosso cenário no futuro. Tchau, pessoal! Eu espero que tenham entendido.